pessoal! Muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora maratonar com a gente? Que hoje é dia de Thaís Pacheco. Gente, alguém aí sente alguma dor? Ou quer melhorar a performance no treino, na corrida, no esporte favorito? E não sabe como? A mobilidade pode te ajudar. Gente, mobilidade é vida. Frase de Thaís, mobilidade é vida. Thaís já chegou. Vou esperar o Armando entrar e vou chamar os dois, porque o bate-papo hoje é com a nossa referência, a nossa musa da mobilidade, Thaís Pacheco. Simbora, que eu vou esperar o Armando chegar. Pessoal, esse é o nosso segundo dia, terceiro, né? O primeiro foi comigo e com o Armando. Semana passada fizemos uma live sensacional com o Rui Marra. Quem perdeu tá lá no meu feed, assiste, que tá sensacional. E hoje, trazendo aí maravilhosa Thaís Pacheco. Já chegaram e nós vamos aqui convidar os dois. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Thaís, você não tá aparecendo aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Aguenta aí, meu povo. Ah, apareceu. Apareceu, vamos convidá-los. Oi! Olá! Daqui a pouco o Armando apareceu. Tem um delay. Boa noite, Thaís, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem, pessoal? Não sei se era o meu ou se era o seu. Tudo certo? Não, tá tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tudo ótimo. Ok. Maravilha. Certo, né? Thaís, eu não sei se o seu tá um pouquinho baixo. Fala um pouquinho pra mim. Tá me ouvindo? Tá legal, tá ótimo. Tá, muito bom. Aqui. E aí, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos para Tudo ótimo. Frio por aí? Frio, menina. Aqui tá até que hoje tá esquentadinha à tarde. Agora. É, né? Não, você tá. Não, aqui tá. Você acostumou com Bahrein, né? Fugindo do calor, que agora lá tá puxado, viu? Agora lá deve estar arretado. Eu gosto. Maravilha. Não, tá bom hoje aqui. Térmica 50 graus. Nossa, Meu você Deus. tá falando. Nossa, é demais. Você vai contar um pouquinho dessa experiência aí pra gente. Opa. Gente, hoje falaremos sobre mobilidade articular com o Thaís Pacheco. Armando, a gente não podia pensar em outra pessoa, né, para participar da nossa maratona de lives e falar sobre isso, que é uma das vertentes aí do movimento, né, onde a gente está falando dos pilares da saúde. Falamos aí com o Rui sobre respiração, vamos falar sobre hidratação e alimentação com a Andresa. Enfim, a gente está pegando todos esses pilares que nós citamos na live passada e a gente está querendo, né, falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. E a gente subdividiu aí o movimento em outros pilares e escolhemos aí a mobilidade articular como um deles que, né, é extremamente importante para qualquer movimento, qualquer atividade, né? Digamos que seria uma base aí nessa história toda. Armando, quer falar alguma coisa? É verdade. Não, eu concordo, porque hoje eu vejo a mobilidade como algo imprescindível, extremamente necessário. Não dá para viver sem. Não dá para viver sem. A gente vai falar mais sobre isso durante a live, mas hoje eu vejo que... eu até estava pensando sobre isso hoje. Talvez até em alguns momentos, em algumas situações, uma pessoa que queira voltar a entrar, começar a fazer atividade física, primeiro deveria trabalhar mobilidade, para depois ela pensar nos outros processos, nos outros objetivos que ela tem, porque esse processo, o que ela quer, talvez seja interrompido pela falta da mobilidade. Né? Porque o sedentarismo está levando as pessoas a ficarem realmente imóveis, né? Se a gente já, em movimento, nós já temos uma tendência a não ter tanta mobilidade ou ter algumas deficiências de mobilidade, imagina para alguém que é sedentário, para alguém que não pratica nenhum tipo de atividade física e passa o seu dia sentado ou deitado, como é que fica? Como é que fica essa pessoa? Então eu acho que hoje
é imprescindível que a pessoa pense em mobilidade. E a gente faça as pessoas pensarem na importância do trabalho de mobilidade. Então a sintonia tá boa, porque antes da live eu pensei, só que eu pensei lá pelo lado da performance. Pensando em performance amadora, né, das pessoas que querem melhorar, sentem alguma coisinha e vão direto trabalhar ali a força. Não, preciso fortalecer. Ninguém pensa aí na articulação, mas nós vamos falar sobre isso aí ao longo da live. Thaís, maravilhosa. A live é sua, vou te pedir aí para que se apresente. Fique mega à vontade, a casa é sua. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Vocês, adoro vocês. Adorei o roteiro da live que eu vi. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thaís Pacheco. Nasci em São Paulo, atualmente estou aqui, mas não por muito tempo, se Deus quiser. Né? E eu sou formada em Educação Física, esse ano faz 21 anos. E eu estudo e pratico mobilidade há 4 anos. Né? Então, nesses últimos 4 anos, a minha vida, tanto profissional quanto pessoal, mudou completamente. E o que eu posso falar é que, às vezes, as coisas ruins, né? As ruins acontecem na nossa vida para nos mostrar outros caminhos que, se a gente sabe olhar para aquela situação difícil e entender o que aquilo está querendo mostrar para a gente, com certeza é uma mudança completa de vida. Para mim, a mobilidade foi isso. Foi um caminho que eu encontrei através de uma dificuldade própria. Né? Então... Sim. Isso é fantástico, né? Porque a gente passa a entender melhor também, no caso aí, os nossos alunos, as pessoas que estão à nossa volta, né? Quando a gente passa a entender as nossas dificuldades, né? Então, isso abre um leque muito, muito grande aí nesse sentido. Isso é importantíssimo. O autoconhecimento, né? É maravilhoso isso aí. Às vezes a gente, que nem o Armando falou, né? Às vezes a gente fala do nosso aluno, que ele é sedentário, mas, por exemplo, os meus alunos são os profissionais de educação física, né? E às vezes a gente acha que essa questão da dor tá só com os nossos alunos que são sedentários, mas não. Isso é uma coisa geral, entendeu? Às vezes muitos professores que treinam, e eu vou falar uma coisa para vocês, os professores treinam pesado, e esses são os mais resistentes a mudar alguma coisa ou dar um passo para trás para curar essa dor. Porque eles não querem, primeiro, sair da zona de conforto, né, que é fazer o que eles estão acostumados. Segundo, que eles acham que se eles derem esse passo para trás, eles vão perder tudo que eles já ganharam, sendo que eles vão dar um passo para trás para dar um super pulo para frente. Então, a dor, essa questão da articulação, ela nunca foi olhada. Né? Agora que está começando, antes a gente só tinha essa visão de vamos olhar o músculo que está encurtado ou o músculo que está fraco. Então, é uma nova abordagem que ainda está trazendo muita confusão. Tá? Nós vamos falar isso durante a live, né? Porque mobilidade é um assunto que está em alta. Então, a gente precisa meio que depois a gente falar o que é, o que seria e o que não seria a mobilidade. Que eu falo assim, como a mobilidade está muito em alta, eu sempre falo assim, tá, a maioria das pessoas acham que mobilidade é uma coisa, mas você pede o conceito de mobilidade, ela não consegue te explicar. Né? Ela acha que é só movimentar a articulação que você está trabalhando mobilidade. Mas quando a gente vai estudar mais a fundo, né, e mais especificamente, a gente vê que é um universo completamente complexo e completo que a gente tem para estudar, para preparar o nosso corpo, não, para resgatar o nosso corpo. Né? Exatamente. Prepará-lo para ter cada vez mais performance. E um belíssimo treino de força, né? Nossa! Nossa! Thaís, tem um pouco de eco vindo aí do teu som para nós. Para mim, pelo menos, aqui tá dando um pouco de eco. Mas eu acho que não sei se tu tá ouvindo. Um pouco de todo mundo, não é? Por causa dos 3? Eu vou tentar pegar o fone para ver se melhora. Peraí. Tá. É que eu senti um pouquinho do eco ali. Mas isso que a Thaís está falando é interessante, porque assim, existia... realmente, tá. Eu acho que é de todos nós aqui. Existia uma lacuna que faltava ser preenchida na área de movimento. E eu acho que o trabalho de mobilidade veio para preencher também essa lacuna. Talvez existam algumas lacunas, não sei. Mas o trabalho de mobilidade ele veio para preencher uma dessas lacunas.
Porque é o que a Rafa falou mesmo. O que acontecia? Eu tenho uma dor no meu quadril. Tá fraco, meu quadril tá fraco. Eu preciso fortalecer. Aí borrachinha, máquina, e aí a dor não passa, eu não sei o que está acontecendo, eu tô mais forte, mas eu continuo com dor. Ou a dor piorou e eu não consigo ficar mais forte. Né? Então, assim, faltava esse olhar diferente de dizer assim, não é isso, é outra coisa. O que está faltando aqui? E aí a gente teve a sorte, né? Que eu digo que a sorte que a Thaís apareceu e resolveu divulgar isso nas redes sociais, divulgar isso na rede social. E trazer isso de forma para conscientizar a importância disso, né? Então, Thaís, o que a gente quer te perguntar primeiro é o que seria, então, essa tal mobilidade? O que seria? Vocês estão me ouvindo com fone? Tá melhor? Sim. Perfeito. Tá melhor. Só uma coisa, eu vou até fazer um post, acho que no sábado, falando assim, que a minha questão, né, depois eu vou contar a minha história, foi o meu joelho, né? O meu joelho que me trouxe a esse caminho da mobilidade. Nesses 4 anos que eu trabalho em recuperação, em performance do meu joelho, quantas vezes vocês me viram postar um vídeo de mini band? Eu fazendo mini band. Quantas vezes eu usei o mini band no meu treino? Nunca. Então depois a gente fala mais sobre isso. Exatamente. Então vamos lá. O que é mobilidade, né? A mobilidade. Só um adendo. Toda essa questão do autoconhecimento, a mobilidade te entrega isso muito, porque senão você não treina mobilidade. Você precisa aulas do programa, literalmente entrar lá dentro no pleonasmo, entra e vai ver o que entra tem lá dentro. Exatamente. Vou falar primeiro o que é a mobilidade, né? Essa mobilidade que eu sempre falo assim, né? Muitas pessoas conhecem a mobilidade por uma outra parte, né? Como aquela mobilidade de uma preparação do treino, que vem junto com o treinamento funcional, que vem de fazer o foam roller e depois fazer alguns movimentos que se chamam mobilidade, tá? Mas a mobilidade que eu falo, que eu explico e que eu demonstro, que eu ensino, é um outro tipo de mobilidade, que é um treino específico para as nossas articulações. Tá? Então, o que é mobilidade? Falando sucintamente, é você atingir determinada amplitude de movimento ativamente. O que é isso? É eu levar a minha articulação a determinada amplitude de movimento de forma ativa. Então, eu movimento a minha articulação até ela chegar em determinada amplitude de movimento. No treino de mobilidade, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem muita restrição de movimento, ela não tem muita amplitude ativa. Às vezes, por ela trabalhar uma flexibilidade passiva maior, ela até consegue, né? Se, por exemplo, ela treina muita passiva, puxar o braço dela e trazer. Mas o que a gente procura na mobilidade é você conseguir atingir essa amplitude. E quando a gente fala da mobilidade, a gente está falando da articulação. E não só dos tecidos que envolvem essa articulação, como, por exemplo, músculo, ligamento e tendão. Quando a gente faz um treino de mobilidade, o que a gente quer atingir? A cápsula articular, principalmente. Então, pensa assim, se eu tenho uma cápsula, o que é uma articulação, né? Eu tenho o osso e eu tenho, né, a outra parte, ou 2 ossos, e eu tenho uma cápsula articular, que é uma estrutura que mantém esses 2 ossos num lugar, porque senão, né, a gente ia mexer o braço ia sair escapando. E essa estrutura da cápsula articular, ela é bem fibrosa, para evitar mesmo, né, para segurar o tranco da gente poder se movimentar em todos os planos e todos os eixos. Só que essa cápsula, né, ela tem uma certa maleabilidade, apesar dela ser muito fibrosa. Só que ela é um tecido conjuntivo também. Que acontece o quê? Como qualquer outro tecido conjuntivo nosso, se você não estimula ele começa a ficar cada vez mais rígido. Então, uma cápsula, por exemplo, que ela... Ih, perdeu. Thaís, perdemos o teu som. Perdemos o som. Pode tirar o fone. Não, vamos sem. Vamos ver agora? Voltou. Sim. Manda ver.
Tá? Então, essa cápsula, ela tem a maleabilidade. Por quê? Porque eu tenho o osso, né, que vai se movimentar e ele vai ter que, né, se ajeitar para que tenha esse espaço lá dentro para ela se mexer. O que acontece? Quanto menos movimento tem, menos estímulo essa cápsula recebe, mais apertado fica esse espaço para essas duas partes se movimentarem. E aí acontece o quê? Uma cápsula rígida não tem espaço para a articulação se movimentar. O que ela deveria fazer isso aqui, por exemplo, ela faz isso aqui e para. E na hora que ela faz isso aqui, ela cria o quê? Dor. Né? Porque você tem sensores ali, porque isso aqui vai machucar a cápsula. Tipo, não tem espaço e você está brigando por alguma coisa que você quer ir. Além do que, a gente sabe que nas articulações sinoviais, que são a maior número do nosso corpo, a gente tem um líquido, né, que lubrifica essa articulação para que a gente possa movimentar sem atrito, que é produzido através do movimento. Então, quando a gente não movimenta a articulação, além da cápsula ficar mais rígida e diminuir esse espaço, também a cápsula, o líquido sinovial fica rígido, né? Fica denso, criando menos espaço ainda e mais dificuldade para o movimento. Então, a minha articulação, que ela deveria ter uma super amplitude de movimento, ela fica limitada, porque ela não tem espaço para se movimentar e esse líquido dela que está dentro é denso. Então, o treino de mobilidade, a gente faz o quê? A gente começa a trazer de novo estímulos para essa articulação, né? Essa cápsula poder ter essa maleabilidade de novo. A gente movimenta a articulação para que ela crie esse líquido sinovial que ela produz através do movimento, trazer nutrição para ela. Só que, para os estímulos chegarem na cápsula, eles vão através dos músculos e dos outros tecidos, através do sistema nervoso central. Então, tem que ser uma contração ativa para que a gente possa, através da intenção, mandar a força que o músculo produz chegar lá na cápsula para ter a alteração daquele tecido, entendeu? Ou seja, se você não usa, você perde. Perde. Exatamente. Exatamente. Ô, gente, só dar um retorno aí pra gente. Eu vi muita gente falando que o som estava baixo, que o áudio estava ruim. Só dar um retorno. Vejam se não é, de repente, só aumentar o volume do celular, né? Mas aqui para mim tá ótimo. Aqui tá. Passou uma pergunta ali, Thaís, que é bem interessante, que vai dentro daquilo da tua história. A Vanessa perguntou, ela disse que nos Estados Unidos é muito divulgado, e aqui no Brasil não tem muita divulgação desse trabalho e treinamento de mobilidade. Aí, se tu quiser contar o porquê que isso acontece, um pouco da tua história, né? Que você fez esse caminho, né? De você buscar lá esse conhecimento. Em 2015, eu fiz a minha primeira cirurgia do meu joelho. Ainda tá baixa a minha voz ainda? Celina, tá dando para ouvir ou tá eco demais? Porque eu acho que às vezes se você abaixar, quem tá de computador, abaixar um pouquinho. Porque pode ser a altura do som, né? O volume. Eu tô... meu tá tranquilo aqui. Mas você está me ouvindo? Ok. Sim, eu tô tudo bem. Tô ouvindo super bem. Vou falar aqui de pertinho, então. A minha questão começou comigo mesma, né? Em 2015, eu fiz a minha primeira cirurgia do joelho, um rompimento de LCA. Eu venho da musculação, né? Então só aquele treino bem de força, normal, só no plano sagital e tal. E aí eu rompi esse ligamento. Em 2015, eu comecei a estudar o treinamento funcional. Foi quando eu comecei a ter contato com mais movimento, né, com essa questão da liberação miofascial, e aquilo já me ajudou. Eu acho que o seu tá um pouquinho alto, Rafa. Vixe, o que eu tenho que fazer? Esse treinamento, vou baixar o seu som. Vamos ver. Aí. Será que eu coloco fone? Pode ir falando aí. Deixa eu procurar meu fone. Eu fui, agora acho que melhorou já. Eu fui, e aí eu tinha já uma condromalácia muito forte, né, que já me impedia de fazer muita coisa. E em 2017 eu rompi o menisco do meu joelho. E aí eu conheci o GAF me apresentou o FRC, e eles iam vir para o Brasil em 2017, eu tinha comprado passagem para ir para o Rio de Janeiro, mas não fechou o curso. E aí eu
não perdi a passagem porque eu acabei indo lá passear. Mas aí eu me interessei muito por essa metodologia e Sim. eu vou tentar colocar o fone de novo. Vamos ver. Vamos ver. E aí eu fui atrás, né? Aí eu comecei a seguir, vocês estão me ouvindo, né? Comecei a seguir vários perfis do FRC e tal, até que eu cheguei num professor de lá, o Coach Isaac, que eu fiz aula dele, tipo, por 3 anos. Eu falei assim, meu joelho estava desenganado, porque depois da primeira cirurgia o médico já falou assim, olha, você não deve mais agachar abaixo de 90, porque o seu joelho já está super desgastado, ele vai piorar, vai dar uma artrose aí quando você ficar mais velha. Aí eu falei, não é possível, cara, não é possível. Eu trabalho com isso, eu tenho 35 anos, como que eu não vou agachar? Aquilo é uma facada, né? Você falou, não é possível isso. Nossa, gente. Eu falei, não, eu vou Isso é dar um triste. jeito. Eu vou dar um jeito. E eu fazia as borrachinhas, eu fazia a liberação, melhorava, mas não era aquilo ainda, porque eu ainda sentia, né? E eu conseguia fazer dentro das minhas limitações, até que eu encontrei esse coach que fazia esse curso, esse coach online, e aí falei, vou fazer primeiro comigo. Eu preciso disso, né? Eu preciso salvar o meu joelho. E aí eu comecei a fazer as aulas com ele, e aí comecei a melhorar. E aí, além de melhorar o meu joelho, eu comecei a ter, assim, uma outra visão do meu corpo. Eu comecei a ter uma outra visão do treinamento. Eu comecei a ter uma outra performance no meu movimento e uma liberdade que eu jamais experimentei na minha vida. Porque eu nunca fui daquelas meninas que era novinha e fazia balé e tal. Eu sempre fui, tipo, não lembro de fazer cócoras na minha vida. Entendeu? Eu tinha 20 anos e eu já não fazia cócoras. Nem quando eu era adolescente eu fazia. Então, aí eu fiz 1 ano. Aí quando deu aquele 1 ano, eu falei, não, gente, eu preciso estudar esse negócio aqui, porque esse negócio tá mudando a minha vida. Né? Aí eu fui, em 2018, eu fui para os Estados Unidos fazer a primeira certificação. Aí eu fui para Miami, fiz a certificação, voltei lá com a cabeça explodida, né? Meu Deus do céu, por onde que eu começo esse negócio que é muito complexo? E continuei fazendo as aulas com o professor, assiduamente, 5 vezes na semana. Tinha as aulas lá, eu fazia. Aí, beleza. Aí comecei a postar, né? Quando eu comecei a treinar, eu já comecei a postar os meus treinos no Instagram. Então a galera já começou a ver que eu tava fazendo um negócio diferente e tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, eles são 3 certificações deles, né, para treinadores. Aí em 2019 eu falei, eu vou lá para fazer o segundo, que era o King Stretch, que é para aulas em grupo. Aí eu voltei para os Estados Unidos, fiz a outra certificação. Aí foi quando eu comecei a ter ferramentas para conseguir montar o programa. E aí eu já estava assim, estudando, já estava treinando, já tinha assim, melhorado dos 100% do que eu estava, mas ainda não estava que nem eu estava hoje, né? Mas já era outra pessoa, completamente. Depois de 2 anos assim treinando, meu joelho ficou 0. Até 1 ano já tinha melhorado muito, mas ainda tinha de vez em quando alguma coisinha. Mas depois de 2 anos assim que meu joelho de 2 anos para cá tá 100%. E aí eu fiz o King Stretch. Aí, 2020, eu ia para Califórnia para fazer a terceira certificação. Só que entrou a pandemia, tipo, eu ia dia 27 de março. Dia 8 fechou tudo. E aí eles decidiram fazer online. Eu acabei fazendo online a terceira certificação. E quando juntou a pandemia, a galera já estava me pedindo. Em 2019 eu já comecei a fazer os workshops online. Presencial, porque a galera perguntava para mim, porque nunca tinha ouvido falar daquilo, tal. Não sei o que, comecei a fazer os workshops presenciais. E aí, quando entrou a pandemia, eu falei, agora é hora de eu fazer o programa online, né, para grupos. Sim. Aí eu falei, fui com tudo e deu tudo certo. Né? Então, aí desde então eu continuo fazendo meu treinamento com os professores lá de fora, porque é a hora da minha performance, é a hora que eu absorvo tudo, porque a minha performance, eu dando uma aula, ela é completamente diferente quando eu estou completamente focada, fazendo aquilo que eu quero, né? Então, por exemplo, assim, ali eu tenho que estar explicando, eu não consigo, apesar de ser uma boa aula, é diferente de quando eu faço no foco total. Porque, que nem você falou, Rafa, uma das coisas mais importantes no treino de mobilidade é o foco e a concentração.
Tá? Então, assim, se você não está Total. focado, se você não tem consciência do seu corpo, você não vai conseguir irradiar força, você não vai conseguir intencionar força, você não vai conseguir estabilizar, você não vai conseguir entender quais são as suas limitações e qual é o melhor posicionamento do seu corpo para fazer tal movimento. Você não vai Então, respirar, né? você não vai respirar, você não vai conseguir produzir a força exatamente. Vamos ver aqui, ó. Na sua opinião, os médicos têm essa visão do limitar o agachamento por não conhecer de mobilidade ou por terem medo de como os professores de educação física atuam? Eu acho que as duas coisas. Tá? Eu acho que Eu as também duas acho. coisas. Porque hoje em dia já tem bastante médico que está na visão, né, que você tem que treinar, que você tem que fazer o exercício, o fortalecimento. Muitos deles não conhecem, como muitos fisioterapeutas não conhecem, ou quando sabe, pensa de mobilidade, pensa aquela outra mobilidade que é só, por exemplo, você quer melhorar o cócoras, você fica de cócoras, entendeu? Porque para você entender, a primeira coisa, para você entender um treino de mobilidade, se você começar a treinar, você tem que entender das articulações. Você precisa conseguir olhar um movimento e destrinchar aquele movimento e ver quais são as articulações que participam daquele movimento, quais são os movimentos articulares que fazem parte daquele movimento, quais articulações estão te permitindo, quais estão te restringindo. Exatamente. Entendeu? Então, o cócoras, por exemplo, ele é uma combinação de articulações, combinação de movimentos articulares que, no conjunto, vão fazer um movimento. Então, eu tenho ali uma dorsiflexão de tornozelo, eu tenho uma flexão de joelho, eu tenho uma flexão de quadril, geralmente com rotação externa mais abdução, e eu tenho uma extensão de coluna. Então, às vezes, uma peça dessas que não está funcionando, ela atrapalha o contexto todo. Às vezes, duas peças que não estão trabalhando. Então, às vezes, a pessoa fala assim, só o tornozelo. Mas quantas pessoas não têm mobilidade de flexão de joelho? Muitas. Muitas. De quadril, muitas. E cada uma vai levar uma compensação mais específica. Se são duas ou três, às vezes são todas. Entendeu? E aí o que acontece? Aí a pessoa vai virar para mim e falar assim, Thaís, mas a minha aluna ou eu melhorei o meu cócoras ficando de cócoras. Sim, você vai melhorar. Porque o seu tecido superficial vai ceder, porque é muito mais fácil você criar adaptação nos seus tecidos superficiais do que lá dentro da cápsula. Só que ele vai ceder e ele vai criar um cócoras cheio de compensação. Então, é aquele cócoras que a pessoa fica toda encurvada, ela fica de cócoras. Sim. Entendeu? Sim. Mas a coluna toda em flexão. Sim. Então, se você pensa, quantas vezes eu fiz cócoras para treinar cócoras? Nenhuma. Agora, quantos treinos de dorsiflexão de tornozelo eu fiz? Quantas flexões de joelho eu fiz? Quantas flexões de quadril? Que aí, quando eu coloquei esse conjunto no cócoras, pum, saiu. Simples aí assim. O movimento acontece, né? Exatamente. Então, essa é a questão do treino específico de mobilidade. Eu vou pegar, eu vou enxergar, né? A gente tem que treinar tudo, tá, gente? Para que tenha esse equilíbrio do nosso corpo e nessa reação em cadeia, que nem aqui a Cê está falando, e nessa reação de cadeia a gente tem o equilíbrio das forças, né? Do próprio movimento, eu tenho que treinar tudo. É lógico que vai ter umas coisas que a gente tem mais facilidades, outras que tem outras. Então, talvez você vai dar um pouco mais de atenção à sua rotação interna do quadril do que a extensão, por exemplo. Mas você tem que treinar tudo, né? Porque no conjunto... Pode falar. Essa questão é importante porque o que a gente falou aí no início, as pessoas muitas vezes treinam o que de fato é aparente e o que é mais importante ali para ela, e cai muito nessa questão também da mobilidade, porque às vezes a gente treina a mobilidade porque ouviu falar, o agachamento é o tornozelo. Nossa, o tornozelo vai fazer só tornozelo. Né? Então, a pessoa entender que cada corpo é um corpo, cada limitação é uma limitação, que você vai colocar ali uma intensidade X em torácica, vai trabalhar um pouco menos o quadril, por exemplo. Tem que entender a necessidade do seu aluno. Né? Porque senão fica naquela coisa, eu vi a Thaís fazendo, eu vou fazer isso aqui todo dia, mas não está sabendo qual está precisando mais. Exatamente, é isso aí. E outra coisa, né? Onde tem que chegar, né? E é complicado porque na maioria das vezes a pessoa não tem esse autoconhecimento para entender o que ela precisa realmente, né? Precisa de um profissional que oriente
e um profissional que também consiga enxergar a disfunção, né? Exatamente. Para eu entender que ela tem que o problema dela é rotação interna, rotação externa, eu tenho que entender, eu tenho que olhar para aquela pessoa em movimento e enxergar as disfunções. E a partir daquilo ali dizer, não, como a Thaís falou, eu concordo com a Thaís, assim, tem que trabalhar tudo é importante. Sim. Mas tu também tem que olhar e saber aonde está o problema, né? Ter o olhar e dizer, não, o problema, a situação é a X, vamos trabalhar tudo, mas ali a gente tem que dar um olhar diferenciado para aquele ponto, para aquela situação, porque ali ali que está a disfunção que está causando toda. Como a Thaís falou, a pessoa pode ter disfunção em tudo, mas a disfunção em tudo pode ser porque uma disfunção foi causando a disfunção do todo. Tá, e qual foi aquela que criou? Quem é a criadora, né, da situação toda? Então a gente também tem que aprender a ter esse olhar, né? Onde é que está o problema? Mas concordo com a Thaís. Hoje até eu fiz ali um treino, né? E eu pensei assim, a minha lombar estava enchendo o meu saco. Eu pensei, cara, mas eu estou precisando de uma flexão de quadril hoje. Não é possível. Porque o que acontece? Quando você entra no processo, você vai começando a ter um entendimento do que a Thaís falou, do autoconhecimento. Você vai começando a interpretar o que acontece no teu corpo. Hoje o meu corpo estava pedindo flexão de quadril, tem que fazer flexão de quadril. Né? A gente já conversou sobre isso outras vezes, né, Thaís? E assim, e tu fica assim, nossa, sumiu a dor desapareceu. Né? Mas é um processo de constância do treinamento, de estar ali, ó, treinando 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Armando, você conseguir hoje, tipo, olhar para o seu corpo e entender o que ele está pedindo. Você tem coisa, que Sim, coisa rica é essa? Entendeu? Porque ele tá podia pedir, eu sei que vai dar cãibra. Eu sei que vai dar cãibra. Eu sei que eu vou ficar batendo na perna e eu vou ficar amaldiçoando a Thaís, mas é isso que está precisando. E nós somos profissionais, né? A gente consegue entender, perceber pelo menos um pouco do que a gente está precisando. Imagina as pessoas que falam, por onde eu começo? Então a gente precisa cada vez de mais profissionais com esse entendimento, né, em relação à mobilidade, para levar isso para os alunos, para ensinar a entender também. E assim, eu já até falei disso no meu stories, né, Rafa, da questão do profissional precisar treinar para ele ter esse entendimento do corpo dele. E assim, o que eu vejo, muitos assim, quando a galera me marca tal, é assim, a gente vive num mundo cheio de estímulos, tá? Onde tudo é virado para fora, tá? Tudo para fora. A maior dificuldade que as pessoas têm, que eu vejo assim, pelos posts que eu falo, é a questão da concentração. Entendeu? Dela estar presente e ela tá atenta. Porque eu vejo as pessoas, por exemplo, nos desafio Cars, fazendo as coisas e às vezes assim, olhando para o nada. Você vê que a pessoa não está presente ali fazendo o que ela está fazendo, entendeu? Sendo que para você, porque eu falo assim, tudo depende do objetivo da pessoa. Você quer fazer um negócio e fazer bem feito e ser bom naquilo, ou você quer fazer porque você quer fazer? Entendeu? Porque eu acho que uma das coisas que me leva muito a um bom resultado é querer ser cada vez melhor naquilo. Entendeu? Então, às vezes eu filmo, aí eu olho e falo assim, não ficou bom, eu vou fazer mais uma vez, porque eu tenho esse ponto aqui, eu posso corrigir melhor, eu sei que eu posso fazer uma repetição melhor, porque, né? Aí vem aquela coisa do erro e do acerto. Eu fiz achando, aí eu consegui enxergar o erro. Se eu corrijo na hora, ele já muda a comunicação. Informação e comunicação. Você tem a o registro que fica, né? Exatamente, você tem um registro. Então, não é só fazer, porque a gente está acostumado a quê? Vamos suar, vamos movimentar, é low. Não, é você parar e entender onde cada ponto do seu corpo está. Qual que é a parte mais difícil? Fala aí. Quanto que é 30% da sua força? Quanto que é 70% da sua força? Quanto que é 100% da sua força? Qual o nível de concentração, de percepção que você tem que ter do seu corpo para entender de 0 a 10, 0 nada da minha força, 10 toda a minha força, uma força número 3, uma força número 7. Você vai conseguir isso na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª vez? Não. Mas depois que você já repetiu aquilo 100 vezes, você já começa a ter uma noção melhor. Você fala, isso aqui é 30% da minha força. Eu já sei como que vai ativar, quanto que é uma força, porque eu já fiz o 30, eu já fiz o 100. Entendeu? E aquilo vai criando um mecanismo que vai te trazendo o quê? E eu falo, depois que você treina, que você tem uma certa experiência, que você já sabe se posicionar, você já está nessa fase, irmão, que você já sabe irradiar, que você já sabe que o treino faz assim. Porque no começo você só está aprendendo a fazer os caminhos, a saber onde está seu corpo, tá mandando informação para aquela rotação que não existia,
né? Que estava tudo desligado. A hora que você está no flow, que nem a Celina falou, que você está presente, você está consciente de tudo, aí o negócio anda. Exatamente. Eu vejo muita, Thaís, assim, das pessoas com quem eu converso, e que eu digo assim, estou fazendo mobilidade, as pessoas assim, mas aí eu não tenho paciência, mas aí tem que ficar ali olhando e respirando, mas eu não sei fazer essa contagem. Eu digo, mas isso aí é treinamento, tudo é a prática, tudo você vai aprender na prática. Porque assim, a minha concentração hoje, eu preciso de menos esforço para estar concentrado ali, porque eu já automaticamente eu entro no foco da atividade, porque eu sei que se eu não tiver... Hoje, por exemplo, ali, tu dizia assim, no vídeo ali, abre o peito, empurra o braço, eu disse, nossa, não estou fazendo, aí fica, sabe que... Porque tu tá focado lá na perna, mas tu esquece aqui o tronco. Aí tu vai criando todo um processo de entender, não, eu tenho que estar numa organização para poder fazer o movimento. Aí o movimento muda. E aí você começa a entrar no processo. Mas é todo um processo. E eu vejo assim, as pessoas precisam, mas as pessoas criam barreiras, sabe? Criam barreiras para entrar no processo. E aí quando diz assim, não, e muitas vezes as pessoas pensam assim, mas isso aí tu ativa e relaxa e alonga um pouco mais. Ativa, relaxa e alonga um pouco mais. Isso aí é stretching. Não é stretching. É outra coisa. Essa questão de não conseguir entrar, literalmente, né? E tudo que você começa a fazer, você gasta mais energia. Exatamente. Exatamente. A hora que você já começa a encaixar, você vai buscar. Porque, Thaís, eu acho que outros pontos. O grande diferencial é quando tu diz assim, mas é um treino de força. Exatamente. Não, mas calma aí, não é mobilidade? Sim, mas é um treino de força. Não, mas como assim? É aí que é o pulo, sabe? Que tu pega. Fala pro dentista que você não tem paciência para escovar os dentes, é ótimo. Eu não tô afim de escovar os dentes, não tenho paciência. Então isso que é o diferencial, sabe? É a questão da força. É um treino de força. Tanto é que tu treina, assim, eu terminei de treinar flexão e pensei, hoje as minhas pernas morreram, é isso. Não tem treino pra ela. Diego cutucou, mas a Celina tá lá cutucando também, ó. Armando, você conseguiria fazer um treino de perna depois do treino de flexão hoje? Não, ele tava programado, aí eu pensei, não vou fazer. Não dá! Mas aí, olha só, isso é interessante, sabe por quê? Porque existe outra consciência que você cria. Se eu fizer um treino de perna em cima disso, eu corro o risco de perder o que eu fiz. Porque eu posso me machucar. Eu posso criar uma lesão no tecido e perder tudo que eu fiz. E aí você vai criando uma outra consciência do cuidado, do autocuidado. Vira um treinamento concorrente aí, né? Thaís, pegando esse embalo, fala pra gente um pouquinho da diferença aí, mobilidade, flexibilidade. Porque já dessa confusão que as pessoas fazem. Exatamente. Tá. Tem uma parte muito simples, né? Até as pessoas vêm falar assim para mim, que eu falo que a flexibilidade é passiva. A flexibilidade é passiva, mas tem pessoas que usam o termo flexibilidade ativa. Aí eu falo, pergunta para ela o que é flexibilidade ativa. Qual é a técnica que ela usa para flexibilidade ativa? O que seria flexibilidade ativa? Partindo do conceito do que eu explico e eu explico o conceito, flexibilidade é você chegar em uma amplitude de movimento de forma passiva. Ou seja, ou alguém que vai segurar o seu membro, ou o peso da gravidade, ou o peso do seu próprio corpo, que vai te fazer chegar naquela amplitude de movimento. Então, por exemplo, assim, às vezes... E a flexibilidade, ela está mais relacionada à parte tecidual, do músculo, do tendão e do ligamento. Tá? Sim. E a mobilidade é essa parte ativa do movimento, né? Onde nós movimentamos a articulação. Então, nós chegamos numa certa determinada amplitude de movimento de forma ativa e o treinamento tem mais relação com a cápsula articular, né? A gente trabalha dentro do treino de mobilidade, a gente tem flexibilidade. Porque a gente quer o quê? A gente usa a flexibilidade passiva para atingir determinada amplitude de movimento. Só que o que acontece? Quando a gente tem uma amplitude passiva, o nosso sistema nervoso não participa. Ele só está ali permitindo o movimento. Tá? Então, o que eu quero? O que você já tem, né, na verdade. É o que você já tem. Quando a gente trabalha a flexibilidade passiva, a gente trabalha uma coisa chamada tolerância ao alongamento.
Tá? Então, você tá treinando uma abertura, certo? Você começou ali. Se você fica um pouquinho respirando, você consegue descer mais um pouquinho. Por quê? Porque o sistema nervoso, quem breca a maior parte da sua amplitude é o seu sistema nervoso central. Por quê? Porque ele sabe que você não tem segurança a partir daquele tanto, então ele não vai. Uma das prioridades dele é ter a proteção da articulação, porque ele sabe que se machucar a articulação vai dar problema. Então, o que ele faz? Você chegou numa determinada amplitude de movimento que ele fala assim: para, que a partir daqui não é mais seguro. Aí ele manda um comando, ativa lá o agonista, o antagonista lá e te breca o movimento. E aí você fala que você está encurtado. Por quê? Você não vai mais. O seu sistema mandou uma informação de tipo, para, porque a partir daqui não me garanto, não é seguro. Aí você, o que você faz? No alongamento passivo, você fica ali um determinado tempo, aí você convence o sistema nervoso através do cansaço. Aí você fala para ele assim, tá vendo, olha, eu tô aqui no um pouquinho a mais e eu não me machuquei. Não Você aconteceu deixa nada. eu ir mais um pouquinho? Aí fala, tá bom, vou te dar mais um pouquinho. Aí você desce mais um pouquinho. Aí você fala lá, tá vendo? Não me machuquei. Aí ele te dá mais um pouquinho. Só que nesse processo de te dar mais um pouquinho, ele não participou. Ele só deixou você ir. Ele só abriu a porta e você foi. Quando a gente treina a mobilidade, só que assim, depois, se você treina só esse jeito passivo, depois, se em algum momento você precisa dessa amplitude que você ganhou sem a participação, o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Então, vamos supor, eu tenho minha mobilidade ativa até aqui, certo? E aí a passiva eu tenho até aqui. Se em algum momento, por um acaso, eu precise desse gap aqui, ó, eu não consigo ativo. Só que se eu não consigo controlar, né, que essa questão do ativo também vem do controle. Se eu não consigo controlar essa parte, eu também não consigo, por exemplo, desacelerar. Então, se vem uma carga com uma barra aqui, ó, e essa barra vai usar a minha amplitude máxima, quem que vai brecar? A minha articulação com o impacto. Você entendeu? Então, o que eu quero no treino de mobilidade? Eu quero, sim, atingir certa determinada, certa amplitude passiva, porque eu quero ver quanto ali eu consigo tirar do meu sistema nervoso, mas depois eu vou trabalhar para ter controle disso aqui. Então, eu comecei o treino até aqui. Aí eu fiz lá o alongamento passivo, cheguei aqui. Aí eu coloco uma técnica de isometria para o meu sistema me permitir ainda mais um pouco através da força. Eu vou mostrar para ele não só que eu consigo vir aqui através do cansaço, eu vou mostrar, você tá vendo? Eu consigo produzir força nessa amplitude e eu não me machuco. Aí ele vai lá e te dá mais um pouco. Então, eu comecei aqui, agora eu tô aqui. O que eu vou fazer ainda? Eu preciso esse ângulo novo aqui, ó, é novo para o meu sistema nervoso. Então, eu tenho que treinar para ele entender como acelerar, como desacelerar, como produzir movimento nesse novo ângulo. Por quê? Eu estou tendo acesso a tecidos novos, eu estou tendo acesso a unidades motoras novas, né? Há uma parte do tecido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar o meu corpo, meu cérebro e o meu tecido a usar aquela nova amplitude que eu tenho. Entendeu? Então, a gente usa a amplitude passiva, sim, para ela, né, dar mais um tanto ali, ó. Deixa eu ver. Só que eu vou trabalhar depois para ser dono dessa nova amplitude que eu ganhei. E ter controle dela. Para aí, quando eu precisar usar, eu posso usar ela sem problema nenhum. Vou saber acelerar, desacelerar, criar força, tudo, e ficar aquilo lá, ficar tranquilo. Ah, ótimo. Show! Thaís, a gente falou em foco, em concentração, em aumento de amplitude. Quais outros benefícios que o treino de mobilidade traz? Ele nutre a sua articulação, né? Ele nutre a sua articulação, ele movimenta, ele lubrifica a sua articulação, ele faz com que os seus tecidos sejam saudáveis, porque a gente sabe, né? Que se você está aqui hoje, daqui um ano, se você não fizer nada, você já perdeu. Não é que daqui um ano você vai ter o que você tem hoje. Não, daqui um ano você já vai ser uma pessoa mais encurtada. Daqui um mês, se você parar, você não é muito tempo, não. O ano é muito. É você manter a sua amplitude para você não perder. A segunda é você ganhar mais. Né? Por quê? Quando eu tenho todas as articulações funcionando em plena potencialidade, você tem liberdade de movimento. Então, você pode fazer tudo. Isso para qualquer atividade. Então, se eu quero correr,
Né? Gente, a corrida, o povo acha que é só colocar o tênis e sair correndo. Né? A corrida, ela E é muito aquele complexa. tênis, né? Aquela nave espacial. Olha, Thaís, acho que até corrida... para algumas pessoas até caminhar já é um risco. Exatamente. Entendeu? Aí você fica ali, então você prepara o seu corpo, né? Porque eu sempre falo isso, que o treino de mobilidade, ele é o treino antes do treino. Né? Se a gente tivesse, que nem a Celina sabe, se a gente vivesse lá na época dos caçadores-coletores, onde a gente se movimentasse o tempo inteiro, né? Tipo, os homens brigando de espada, fazendo tudo, a gente não ia ter que se preocupar com isso. Mas essa não é mais a vida. Então, a gente, ao longo da vida, das modernidades, a gente fez o quê? A gente perdeu a capacidade das nossas articulações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar a ser um ser humano decente. Entendeu? E eu, por exemplo, quando eu comecei a treinar mobilidade, eu tomei muito na cara por causa disso. Porque na hora que eu comecei a fazer os exercícios, eu falava, gente, não é possível que eu não tenha nada disso. Não é possível que minha perna, não consigo nem ficar nessa posição. Então, tipo assim, a gente porque isso é meio maquiado, principalmente se você treina muito em máquinas, tal, você fica maquiado nessas coisas. Então, eu falava, gente, eu nem sabia o que era ter liberdade de movimento. E eu falo assim, uma coisa que eu queria muito, assim, que às vezes as pessoas... Gente, eu tô longe de ser qualquer coisa, mas eu comparo eu comigo mesma há um tempo atrás, eu falo assim, eu nunca soube o que era ter liberdade de movimento, de querer agachar e fazer, de a Celina me passar um flow lá e eu chegar e fazer. Entendeu? A única coisa que eu tenho que me preocupar é com a sequência. Né? Mas não tem impedimento do meu corpo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, esse movimento é difícil. É lógico, o seu cérebro tá brigando para você não fazer aquele movimento que ele sabe que não é bom para você. Né? Então, o cara quer descer, aí tipo, nossa, tô suando, tá difícil. Sim, você tá querendo fazer uma coisa que você não está preparado. O seu cérebro, que é muito mais inteligente, o seu inconsciente, ele é muito mais inteligente, ele vai travar tudo ali para você não ir, porque sabe que se você forçar ali, você vai se machucar. E aí você fala, muito interessante. É muito difícil fazer isso, eu não consigo. Aí você lá suando para fazer um movimento. A partir do momento que ele sabe que você pode fazer isso, ele vai falar assim, só vai. Só faz. É muito interessante isso. A Celina sabe disso também. Quando eu comecei a fazer a certificação do Flow, Thaís, eu não sabia o que fazer, para onde que eu ia, de onde que eu vinha. Eu não tinha cócoras, eu não tinha nada. Nada, nada, nada. Isso foi em 2018. Não tinha nada, eu não tinha liberdade de movimento. Eu literalmente corria para frente e puxava a perna. Só. Então, assim, tem uma história muito engraçada que a Celina morre de rir quando ela me viu fazendo flow a primeira vez. Ela falou, amiga, todo mundo tava indo, eu tava voltando. Eu tava do lado contrário de todo mundo, não sabia o que fazia. Mas, assim, essa questão da liberdade do movimento, eu ainda acrescento mais um tópico aí, diante de tudo que você falou, que é a questão do espaço articular, né? Que você cria... e dessa força profunda também que se ganha, porque você vai gerando um crescimento axial de fato. Né? E em todas as outras atividades que você realiza, você está muito mais bem preparado, o seu corpo vai amortecer, por exemplo, na corrida, vai amortecer muito melhor, não é o tênis que vai te amortecer. Então você precisa preparar o seu corpo e não ficar dependente de fatores externos, de fato. Né? Para tudo que você quer fazer. E seu corpo vai ficar muito inteligente quando você treina mobilidade. Muito. Por quê? Muito. Porque você está o tempo inteiro criando um movimento consciente. Quando você faz o flow, você sabe. Não mudou a maneira que você faz o flow? Por quê? Porque o meu corpo, eu treino em várias posições diferentes, então eu estou tendo um acervo motor muito bom, né? Porque você não fica só numa posição, você treina aquela articulação em vários ângulos diferentes. Né? E você tem consciência, você sabe produzir, você sabe acelerar, você sabe desacelerar. Quando você coloca aquilo na tarefa, que é um flow, por exemplo, poxa, eu lembro que quando eu fui fazer o curso lá em BH, que eu tinha que fazer o city true, eu não conseguia, porque a minha perna não ia pra lá. Nossa, cãibra, eu tinha cãibra monstruosa. Eu fui fazer depois, quando teve a pandemia ano passado, que eu fui fazer os flows, eu falava, nossa, olha como minha perna sobe. Como que é? Por quê? Eu não treinei um negócio específico, mas eu transferi. Exatamente. Exatamente. Essa transferência que é muito interessante, porque, por exemplo, falou agora, né? Na verdade,
a Celina sabe, né? Eu estou meio de molho dos flow, tá? Mas o que que acontece? O que que eu tenho feito? Eu tenho percebido, e aí eu vou fazer um relato meu aqui da questão da mobilidade, eu tenho percebido, eu não percebo assim, ó, no meu dia a dia, não é isso, tá? Mas eu tenho percebido assim, por exemplo, semana passada, a Rafa fez um flow lá e eu peguei alguns componentes do flow dela e eu fui fazer uma experimentação. Eu tenho uma aluna que se perdeu no horário da aula, não apareceu para fazer a aula, eu disse, eu vou aproveitar para me movimentar e ver o que acontece. E eu comecei a fazer um cachorro, olhando para baixo com uma mão só. E aí eu rodei, girei o ombro, e aí eu pensei assim, eu olhando o vídeo depois eu pensei assim, cara, eu não fazia isso. Desse jeito que eu fiz sem pensar. Quando eu fazia o flow, eu tinha que pensar. Porque eu pensava assim, vai, esse ombro, e aí rodava o ombro, aí entrou, sabe? Encaixar o ombro e sustentar o corpo com o braço só, o meu tronco deslocava. E aí eu, semana passada, fazendo, pensei assim, eu não estou nem pensando, e o movimento está saindo sem eu pensar que eu tenho que fazer isso. Ele está saindo porque a conexão está feita, sem estar fazendo, sabe? Então eu acho que isso é o mais interessante. Você perceber que o treino de mobilidade ele te proporciona movimento sem que você estivesse treinando aquele movimento. Claro, o movimento já existia aqui dentro, né, que eu já praticava. Mas assim, eu não estava em treinamento, eu não estava fazendo uma prática daquilo. E ele saiu. Então eu acho que isso é o mais interessante na questão do treino de mobilidade, é você ter a percepção de como você melhora a tua qualidade de movimento, o teu desempenho nas tuas atividades físicas, né? Além do resgate, que é uma coisa que eu queria ver contigo também, do resgate do movimento, que isso é um resgate de movimento, né? O movimento melhorou, mas a questão é sentir menos desconforto, sentir menos dor, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, sobre a questão assim, se destina a pessoas que têm dor, não se destina, pessoas que têm dor crônica podem fazer, não podem fazer. O treino de mobilidade, esse que a gente fala aqui, ele é para todo mundo. Para todo mundo. Para quem tem dor, mais ainda. Tá? Só o que acontece? Uma coisa muito boa do treino de mobilidade é que todas as variáveis são controladas. Tá? Então, a amplitude de movimento é controlada, a intensidade de força é controlada. Então, eu sempre vou poder trabalhar dentro das limitações daquela pessoa. Eu sempre falo assim, uma pessoa que ela não tem dor, mas ela tem uma restrição de movimento, ela está no zero, e aí ela tem que começar a caminhar para explorar, né, e melhorar o potencial de movimento dela. Uma pessoa que tem dor, ela está no negativo. Tá? Então, a evolução de uma pessoa que tem apenas restrição, ela é mais rápida do que uma pessoa que tem dor. Porque a pessoa que tem dor, ela tem que resgatar a amplitude dela, o movimento dela sem dor, para ela perder o medo, né? Exatamente. Para então, por exemplo, assim, se uma pessoa só tem uma restrição de dor, só tem uma restrição de movimento, eu posso jogar ela com uma intensidade alta. Porque ela não tem dor, ela só precisa ali ter a consciência e um pouco de treinamento, né? Porque a gente não vai chegar em 100%, não vou fazer um RM com um sedentário, né? Que é isso, mas eu vou fazer o quê? Até onde, qual que é a sua amplitude sem dor? É aqui que eu vou começar a trabalhar o seu tecido, o seu fortalecimento a partir daqui. Por quê? A dor, ela é um sinal do nosso corpo que tem algo errado. Tá? Então, qualquer dor que a gente sinta, principalmente uma dor articular, tem um mecanismo ali próprio de mecanorreceptores específicos para informar o nosso cérebro que tem algo errado. Tipo, aqui não, aqui deu ruim. Né? Então, o que a gente quer? Primeiro, a gente quer trabalhar dentro da amplitude saudável para começar a recuperar aquele tecido e aquela amplitude para então ir para cima. Por quê? Até você quem estava fazendo curso de neurociência de dor e tal, que a gente sabe que a dor crônica, às vezes, ela pode ser um sinal que está hiperativado lá. Então, o que eu quero no treino de mobilidade? A última coisa que eu quero é fazer uma amplitude sem dor. Porque senão eu já tenho lá um negócio que está sensível, está ativado. Aí eu fico mandando força em cima daquilo, só vai ativar mais ainda. Não, eu quero trazer fora da dor, eu quero diminuir, né? Tipo, eu tenho uma amplitude aqui. Eu vou até aqui, mas a partir daqui começa a doer, né? É porque geralmente quem tem dor, ela consegue ir além da dor. Ela começou a sentir a dor, aí ela vai mais.
né? Então, tudo isso aqui, ó, é o quanto você já tá, tipo, se machucando. Aí, o que que você faz? Você vem até aqui, bom, isso aqui para mim é seguro. A minha articulação está sadia nessa amplitude. Então, eu vou começar a trabalhar esse fortalecimento daqui, recuperar, e aí daqui a pouco eu vou conseguir um pouquinho mais, porque aqui aumentou o espaço, aqui eu consegui melhorar a comunicação, meu tecido está mais saudável, e vou abrindo mais. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que esse no pain, no gain não existe. Tá? Essa é uma das coisas que é muito mal interpretado hoje em dia. Se você leva um no pain, no gain de a questão de um esforço muito forte, né, que você sente aquela dor do esforço, ok. Mas as pessoas levam isso para o geral. Principalmente no treino de musculação, eu trabalhava na academia de fisiculturista. Quantas pessoas com lombar zoada, joelho zoado? Não, é assim mesmo, tem que pegar pesado, deixa no joelho, vai uma hora melhora. Entendeu? Não. A dor é um sinal do nosso corpo. E uma das coisas que a gente faz no treino de mobilidade é a percepção do quanto a gente pode ir sem dor. Do quanto, tipo, até aqui é o meu limite. Às vezes eu sei até que eu podia ir mais. Mas hoje aqui tá bom. Você nunca já fez isso? Eu sei que eu posso ir mais. Mas muitas vezes. Aqui tá bom hoje. Entendeu? Hoje e ter essa consciência, né? É uma poupança que tu faz. Pensa assim, ó, deixa para o futuro eu investir um pouquinho mais aqui. Hoje eu vou até aqui porque eu sei que aqui é seguro e eu não tenho essa pressa desesperada de que eu preciso amanhã estar móvel. Não, porque eu já tenho um processo que já não me permite estar bem. Por que eu vou correr esse risco? Não é nem um risco, né? Porque o que eu vejo assim, os treinos da Thaís, eles têm uma margem de segurança muito grande. E maior ainda tem que ser a consciência de quem está do outro lado da tela fazendo, porque a Thaís não está do teu lado dizendo assim, não, olha só, tu está indo onde não pode ir. Né? Então tem que se criar essa consciência. Então eu sempre penso assim, ó, vai até 70%, eu disse, 50%, Thaís. 50%, para mim tá bom. E a Thaís sempre deixa claro, vai só se você se sentir confortável. E é um confortável, entre aspas, né? Porque tu tá no perrengue do esforço. Mas é um confortável que você sente que é seguro fazer. Sim. Sabe? Então, assim, a palavra que eu penso muito hoje no treino de mobilidade é segurança. É um treino seguro de fazer. Muito seguro. Eu me sinto muito seguro fazendo. Ô Armando, eu vou falar uma coisa que para os nossos alunos, mas para os profissionais também. Entendeu? Eu acho que essa questão dos treinos online hoje, eles são muito bons para desenvolver a consciência corporal. Só que as pessoas têm preguiça. Entendeu? Elas não querem olhar para o próprio movimento dela para saber se ela está fazendo errado ou não. Entendeu? Perfeito. Porque às vezes eu chego para a pessoa, ela fez um post lá e falo, você consegue ver que você não fez a rotação? Ai, não percebi. Não, ela não quer ser excelente. Entendeu? Ela só quer fazer. Então, essa ferramenta é você ter paciência de tipo, como que você tem um feedback? Se filmando, tá? Porque não tem o professor ali te falando. Então, é você olhando para você e comparando. Então, é você parar. No começo, eu demorava 2 horas para fazer uma aula de 50 minutos. Porque eu parava, olhava, será que tá certo? Aí eu filmava. Eu lembro que quando eu fazia os treinos do Zac, no começo ainda, era sempre as repetições extras, que eu fazia o meu treino, né, completo, e aí eu escolhia 2 ou 3 exercícios e fazia mais uma série para filmar. Entendeu? E o que eu usava nessa série? Não era só, tipo, para postar, era para me olhar. Né? Poxa, eu tô fazendo a rotação interna aqui, como que tá a posição do meu corpo? Eu tô conseguindo irradiar? Na hora que eu tô fazendo o CARS, o meu tronco tá compensando? Que eu falo, gente, não é possível que a pessoa não esteja enxergando. Porque tá, tipo assim, é só ela olhar o vídeo. Eu acho muito interessante você colocar isso, porque assim, eu brinco comigo mesmo que toda filmagem que eu vou fazer é um treino. Porque eu quero entregar aquilo dali da melhor forma que a pessoa entenda exatamente o que é cada movimento. Então, assim, é interessante você dizer isso, porque quando a gente fala em liberdade de movimento, muita gente pode entender que vamos fazer qualquer coisa. O que sai as pessoas, elas estão acostumadas com alguém fazer aquilo por elas, entendeu? Exato. Entendeu? Exato. Se ela quer que alguém olhe o movimento dela, eu não tenho ninguém para dizer que se eu estou fazendo certo ou não. Olha você mesmo. Exato. Não tem espelho aqui. Não tem espelho aqui.
Eu faço 4 anos de treino de mobilidade só online. Eu não tive nem um dia um professor me corrigindo. Entendeu? Sim. Te Quem era o meu pegando, né? próprio Te professor? ajustando, te pegando. Exatamente. Não, autoajuste. Deixa eu Exato. entender aqui o que está acontecendo. Opa, É um eu processo de ajustei aprendizado. aqui É uma e autopercepção. desajustei isso aqui. O que que eu preciso fazer? Né? Então, a Exatamente. percepção. E essa questão de você falar da postagem, porque eu gosto muito de postar erros. Eu acho interessante para as pessoas verem que a gente não nasceu pronto, Sim. né? Mas eu gosto de postar uma perfeição para a pessoa entender exatamente ali o que está sendo feito, né? E se quiser, de repente, fazer, começar a estudar cada movimento. Né? Principalmente no lançamento, eu estou fazendo o desafio do Cars agora, né? E aí eu tive uma ideia. No lançamento da próxima turma, eu vou fazer uma live da sequência Cars, que nem eu faço sempre, e eu vou fazer uma live com os principais erros. Entendeu? Que eu percebi nas pessoas que estavam fazendo. O primeiro deles é a desatenção. Sim. Eu acho que você vai fazer uma live só de erros. Assim, várias. Entendeu? Assim, eu entendo que uma coisa é você entender, você consegue, é que eu consigo ver hoje, assim, quando a pessoa ela está errando, porque ela ainda não tem consciência do corpo dela, né? Porque é um processo também, eu lembro quando eu comecei, imagina, tipo, não fazia nem ideia de quem era eu no mundo, entendeu? Mas que ela tem um esforço ali, que ela tá concentrada, que ela tá percebendo, e a outra que tá só fazendo. Né? E eu falo assim, às vezes a gente repetir, outra coisa que eu falei esses dias é a variabilidade, né? As pessoas às vezes querem sempre tanto uma aula nova, uma aula nova, uma aula nova, que perdem a riqueza de repetir a mesma aula. Exato. Entendeu? Se você faz uma aula hoje, uma aula X, que nem eu postei lá das aulas que eu fiz do espacate lá. Você faz uma aula hoje. Primeira vez que você faz aula, aquilo é novo. Você está entendendo o que é, qual é o exercício, aonde que você tem que colocar a força. Aí dali você vai treinando outras coisas, dali um mês você repete aquela aula. Você é uma outra pessoa fazendo aquela aula. Primeiro, porque você já entendeu os caminhos mais ou menos daquela aula. Segundo, para outro dia você pode estar mais dolorido ou menos dolorido. Você pode estar com a cabeça cheia, com a cabeça menos cheia. Você pode estar concentrado, menos concentrado. Entendeu? E você está repetindo. Aí dali um mês você repete de novo. É uma outra aula. E cada vez que você repete, você já internalizou. Então você consegue ter o quê? Uma melhor performance. Nós precisamos da repetição, né? Tem que repetir, gente. Porque a repetição vai levando a aperfeiçoamento, né? Exatamente. E uma As pessoas coisa- falam assim, nossa, você fazendo CARS parece tão fácil. Bota aí, 4 anos, 365 dias por ano, que eu fiz pelo menos isso uma vez por dia. Quantas vezes eu não repeti o CARS? Pensando no que eu tô fazendo. Sim. Você treinou 4 anos para, de repente, fazer um espacate, né? Exato. De repente, saiu, treinei 4 anos. Tem uma frase do Bolt, assim, né? Eu treinei Sim. 10 anos da minha vida, e de repente eu bati o recorde. As pessoas dizem que é sorte. Pô, não treina não, você vê. Exato. Né? Não repete não. Não repete, não faz repetição. Fica de saco cheio pra você ver se você vai chegar aonde você quer. Não vai. É. E saiu o áudio. Tá sem áudio, tá aí. Pois. Foi. Não. Não, tá sem áudio. Tô sem áudio. Estão ouvindo? Agora sim. Tá. Ô, gente, são 9h03, tá? Só pra avisar vocês. O sucesso de vamos lá. qualquer coisa Perfeito. na vida é você se apaixonar pelo processo. Entendeu? Saber que o resultado vai vir, você dá o seu melhor em cada sessão, em cada treino, mesmo que o seu melhor aquele dia seja uns 50%, porque é aquilo que você pode dar naquele dia. Tem dia que você vai dar 100%, tem dia que você vai dar 50%. É você encarar cada sessão como o seu momento, né? Isso não só no treino de mobilidade, mas num treino de força, num processo de emagrecimento. É você saber que o caminho... como que é que eu ouvi a frase do cara falando outro dia? O sucesso está no longo prazo. Né? O sucesso da vida está no longo prazo. A gente foi bombardeado com essa questão de querer resultados rápidos, do imediatismo, mas isso só traz frustração. A pessoa que ganha resultado rápido, ela vai perder rápido também. Ela não é nada é sustentável.
Então, cara, eu quero ser bom. Eu sempre pensei assim, eu não quero fazer isso aqui só por fazer, eu quero ser boa nisso. O que eu vou ter que fazer para ser boa nisso? Eu vou ter que fazer prestando atenção, repetindo, estudando, entendeu? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, assim, para estudar alguma coisa, minha cabeça é muito ruim. Às vezes eu tenho que assistir uma mesma palestra 3, 4, 5 vezes para absorver. Eu repito algumas coisas várias vezes. Entendeu? Porque a minha cabeça, ó, voa. Então, beleza. O que eu quero? Eu quero ser mais uma. Como que é? Eu vou até postar isso. As pessoas falam que as coisas estão saturadas. Para quem é bom, sempre tem espaço. Só que para você ser bom, você tem que fazer o a mais que os outros não estão fazendo. Você tem o diferente. Exatamente. O a mais. Essa questão do processo, muita gente pensa assim, eu vou ser feliz só quando eu fizer um espacate. Mas ninguém quer, né, ter aquele processo ali, quer já sair daqui e vir para cá sem subir degrauzinho por degrauzinho. E aí, né, vem lesão, vem frustração, vem aí uma... Já posso, Armando? Oi? Já posso fazer o link aqui? Pode? Não. Não? Que link? Não. Ainda não, calma. Guarda. Parece que eu vou ser feliz só depois que eu perguntar isso mesmo. Pergunta surpresa! Poxa! Eu fiz sabe um link sabe quando tu vai fazer uma festa surpresa pra alguém fala antes da festa acontecer, aí, pô, estragou a surpresa? É a Rafaela quer estragar a surpresa. Ela vai vir, né? Tem um degrau pra subir? Não, tem um degrauzinho só, 2 degrauzinhos, né? Só bem rapidinho, tá? Para as pessoas que sofrem com dor, tá? Que a Thaís falou ali. Isso é um processo ainda mais que tu tem que ter mais paciência, mais resiliência, aprender a lidar muito mais ainda com a frustração. Teve umas semanas aí que eu falei com a Rafaela, falei assim, estou muito frustrado. Teve uma semana que eu passei a semana fazendo tudo que eu tinha que fazer frustrado. Porque o processo a coisa não estava andando, mas eu estava ali no processo. Então, assim, o que eu falo? Então, o que eu falo assim, ó, vai acontecer, mas a gente tem que continuar no processo, mesmo que aquele que tenha sido frustrante, mesmo que tenha sido com dor. Então, assim, muitas vezes eu fiz treinamento de mobilidade com dor, mas aí eu ajustava o treino porque eu sabia que alguma resposta eu teria daquilo que seria melhor do que eu não fazer. Continua no processo. O não fazer não é opção. Não fazer não é opção. Principalmente para quem sofre com dor, não fazer não é opção. Sempre existe uma forma de fazer. A gente tem que aprender a lidar, cada um assim, com as suas exigências, né? Então, com a minha exigência, eu tenho que lidar muito. De não poder fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Né? Mas eu estou no processo. E isso é o importante para as pessoas que sofrem com dor. Se manterem no processo, mesmo que aquele dia não esteja bom. Alguma coisa pode ser feita que seja um pouquinho só, faça um pouquinho só, mas não deixe de fazer. Isso é muito importante. Thaís, que era muito importante que a gente queria te perguntar do teu projeto, do projeto Imove, né? Se você quiser falar, fica à vontade. Tá? Eu digo assim que é top, que quem está curioso, que procure, que converse com a Thaís, que ouça o que a Thaís tem para falar, porque é sensacional. Eu acho maravilhoso. O programa Imove, né, ele é um curso completo de mobilidade, que eu falo ali toda da parte teórica, e a gente tem, assim, 70, agora eu já gravei mais 4 Café com Mobilidade, eu vou botar essa semana. Então, assim, tem muita aula prática, porque essa é a questão, né? Eu acredito que todo mundo tem o que se melhorar. E para ser um bom profissional, para entender tudo isso aqui que a gente está falando, você tem que vivenciar na pele, porque você não vai saber ensinar uma irradiação ou uma estabilização sem ter passado por aquilo. E você tem que mostrar, né? Mesmo que seja presencial, você tem que entender o que é. Então, é uma plataforma onde você... É também para quem só quer melhorar, quem não é da área, só quer melhorar o seu potencial, a sua qualidade de movimento ou se libertar de dor. A gente tem algumas ações lá, porque eu quero, como a Vanessa lá falou, isso aqui ainda é pouco divulgado aqui no Brasil, né, esse estilo. Então, eu quero que isso realmente muda vidas, mudou a minha, né, e eu sei que está mudando aí de outras pessoas, então eu quero que a gente mude cada vez mais as pessoas,
né? Então eu quero ter profissionais referência que podem ajudar outras pessoas, porque eu sozinha posso ajudar um tanto, né? Se eu aumentar um tanto, aí a gente pode espalhar isso para muito mais. Então eu quero, sim, Com certeza. a galera... Temos ações lá para que você se desenvolva não só no seu treino, mas na sua carreira também. A próxima turma abre na última semana de julho. A gente vai fazer a jornada de novo. Essa vez vão ser 3 semanas. Uma delas, o Armando vai fazer uma live comigo. Estou sabendo demais. Estarei lá. Aí a gente tem aí, antes do lançamento, 3 semanas de conteúdo. Então, acho que o lançamento vai ser tipo dia 3 de agosto. Então, é a turma, né? A nova turma, turma 4. E é isso. Espero todos vocês, com certeza. E como que a galera faz para se inscrever? No final dessa semana de lançamento, que é onde eu divulgo bastante, tem as aulas, a gente faz um evento gratuito, primeiro porque eu quero que as pessoas entendam, para saber onde estão pisando, né? Porque eu não quero lá uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, que ela tem a expectativa de que é uma coisa, chega lá e é outra. Então a gente tem uma parte teórica, tem as práticas, para a pessoa entender que é uma mobilidade diferente. De fato, consumir, né? Exatamente. O produto, já que ela né? experiencia o que experienciar mesmo. Falar, não, isso aqui é para mim, ela vem. Você fala, não, isso aqui não é para mim, ok. Eu quero quem tenha vontade de, quem se identificar. Né? Que eu acho que não é só a questão de você ter o número de alunos ou ganhar dinheiro. Não, eu quero pessoas que se identifiquem com o meu propósito, que se identifiquem com a técnica, com tudo isso, que vão ser pessoas que vão produzir bons resultados, né? Que estejam dispostas a se equilibrar tudo. Então, a gente abre essa turma agora no comecinho de agosto. Muito bom, gente. Quem tiver oportunidade, faz. Muda sua vida profissional, muda sua vida física. Fisicamente. Então, assim, né, mentalmente, emocionalmente, muda tudo. Muda tudo. É um grande aprendizado. É um grande aprendizado. Exatamente. Muito bom. E aí, Armando, já pode? Tô igual vai, Thaís. Vai, Rafa. Ansiosa, vai. Tem que refazer aqui agora. Mas, Thaís, a gente vem nessa maratona de lives aí, eu e a Armando, a gente pensa de uma forma muito parecida, né? E não diferente das pessoas que a gente convida de fato, né? Dessa questão de levar o conhecimento e o movimento de uma forma muito humanizada, a ponto de conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Tanto profissionais como praticantes, né? E eu fiz esse link para essa questão da felicidade, porque a gente quer muita pressa em tudo que a gente faz. A gente quer tudo para ontem. E a gente não quer participar, não quer deixar esse processo acontecer, que é a parte mais gostosa. Então, muitas vezes as pessoas se movimentam, de fato, e acham ruim. Porque como querem resultado tão rápido, sofrem tanto por aquilo, que não sentem o prazer do movimento, de fato. E a nossa pergunta surpresa é a seguinte: o movimento para você, ele traz felicidade? Total. Nossa, eu sou uma outra pessoa. Totalmente. Hoje em dia, é lógico que tem dias mais, menos, mas assim, hoje em dia fazer meus treinos e me desafiar e fazer coisas diferentes, nossa, para mim eu falei assim, no meu processo, eu comemoro cada pequena vitória. Entendeu? Se eu sei que hoje eu atingi uma coisa que na outra vez eu não consegui, entendeu? Por exemplo, o espacate, ele foi assim, nossa, mas eu comemorei a primeira vez que eu fiz o espacate, mesmo depois de uma aula, entendeu? Eu comemorei o outro dia que eu fiz não sei o quê. Direto eu tô compartilhando as minhas pequenas vitórias. Porque, poxa, olha aqui o meu esforço dando resultado. E aí a soma dessas pequenas vitórias me trouxeram ao espacate frio. Entendeu? Então eu acho assim, que a questão não é que é só a gente se frustra. Não, você vai se frustrar se você criar expectativas de atingir um objetivo no tempo que você acha que você vai atingir. Entendeu? Só que se você abrir mão disso, saber que uma hora você vai atingir, você está dando o seu melhor e reconhecer, né? Cada vitória sua, puxa, hoje eu fiz isso aqui diferente, hoje eu fiz isso aqui sem dor, hoje eu fiz esse CrossFit e fez desse jeito, hoje eu fiz essa aula que na outra vez eu não consegui fazer para outra coisa, hoje eu fiz. Então, isso te mantém motivado.
Né? Porque a felicidade, as pessoas têm uma utopia que felicidade é aquela coisa que você vai atingir, que vai ficar lá para sempre. Não, essa pequena, você está consciente dessa pequena vitória, é um momento de felicidade. Né? A gente tem momentos de felicidade e com certeza eu encontro no meu treinamento hoje vários momentos de felicidade. Eu falo, quando eu estou estressada, eu gosto de treinar. Mobilidade, principalmente. Por quê? Porque eu vou me focar tanto no que eu estou fazendo que eu vou esquecer um pouco do mundo. E aí eu vou sair com aquela sensação de bem-estar, de foco, que é praticamente uma meditação. Né? Exatamente. E eu saio melhor. Exatamente. Exatamente. Que legal. Que legal. Muito bom. Show de bola. Mais objetivo diário de evolução. É isso aí, Luiz. É isso aí. É isso aí, Luiz. Muito bom. Muito bom. Armando, eu sou boazinha, tá? Agora deixa você perguntar. Não, é que assim, ó, eu sempre, hoje já tava desesperado o que eu vou falar. Porque, Thaís, eu tenho sempre o costume de, no fechamento das lives, trazer alguma citação, alguma reflexão, alguma mensagem. E eu sempre tenho a sorte de trazer algo que tenha a ver com a pessoa que nós estamos conversando, tá? E aí eu trouxe aqui uma citação do Rubem Alves, tá? Para falar aqui para vocês, tá? Sobre amizades. Então ele diz assim, ó: algumas amizades são breves, um dia alguém passa, convive com você, deixa em você a marca de seu ser, imprime na memória um certo tom de voz, uma cor de olhos, uma frase dita ao acaso, uma lembrança de um dia e vai embora. Às vezes, nem na internet encontra mais. Outras amizades ficam na presença. Você conhece alguém de perto ou de longe e ele fica. E mesmo longe, de vez em quando ou para sempre, ele permanece sempre perto. Então, assim, o que eu quero dizer? O que a pandemia nos trouxe, né? Nos trouxe uma proximidade diferente. Né, nos trouxe uma oportunidade de conhecermos pessoas, de termos contato com pessoas que talvez a gente estivesse vivendo naquela normalidade que a gente vivia, nós nunca teríamos a oportunidade. Talvez a gente não estivesse aqui fazendo essa live hoje. Com certeza. Né? Então, assim, a gente olhar para as coisas positivas de uma coisa triste e ruim que tem acontecido, né? Do que a gente pode tirar de bom disso e para a gente melhorar nosso conhecimento, para a gente melhorar nosso aprendizado, é isso que a gente está fazendo aqui e é isso que a gente está tentando transmitir para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que são nossos alunos, consomem os nossos produtos, olham o nosso trabalho, né? Então, eu só tenho a agradecer a Thaís por aceitar o convite, fico muito feliz. Eu já estou duplamente feliz, porque daqui a uns dias eu vou falar contigo de novo. E a Rafa, porque a Rafa... Não, na verdade, vocês duas são pessoas que se encaixam nisso que eu falei, porque são pessoas que entraram no meu hall de amizades e que eu nunca vi de perto. Né? E que a gente conseguiu... Não, nunca. Não. Eu não acho, não. Ô, Thaís, eu acho que o Armando, no fundo, ele deveria agradecer ao limpador de para-brisa. Porque eu estava com um problema no meu limpador de para-brisa e eu não conseguia resolver aquele negócio. E um belo dia eu postei. Falei, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Já fiz de tudo, já comprei, já resolvi. Já fiz de tudo. Ele respondeu, Rafa, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Começou ali Que loucura, né? Agradeço o limpador de para-brisa. Eu conheci o Armando porque eu ia lá pro sul, fazer o Spine Move, não era nem o exatamente. Fazer o Spine Move. A gente estava na conversa para eu ir uma semana antes, naquela semana que começou a discutir o fechamento, foi quando eu lancei que ia ver o curso da Thaís aqui, fechou tudo, e aí mudou tudo. Eu não conheço o Armando de perto, mas que ele sonha com a minha voz. De repente ele vai fazer assim, Thaís, Thaís. A Thaís, de vez em quando, ela parece. Não, aqui, ó. A Thaís faz umas piadas na aula que eu não acho a menor graça. Que eu tô ali suando e a Thaís, ai, não tá uma dorzinha aí. Que dorzinha o que, gente? Tem que suar,
Só a Thaís que acha graça. Ai, gente, muito bom, muito bom. Eu agradeço ao Imove, ao Canvas e conheci vocês. Muito bom, muito bom. É isso, pessoal. Tem um comentário aqui do Luiz, que ele falou que começou a fazer triatlon, né? E junto aí com a mobilidade, que melhorou muito. É isso, gente. Os meninos fecharam aí brilhantemente. E eu vou fechar aí com esse posicionamento do Luiz, né? Luiz mesmo que ele chama. Tudo que vocês quiserem fazer aí em relação ao movimento, busquem o autoconhecimento, né? Entendam o que vocês gostam de fato de fazer, mas entendam também o que precisa fazer. Não é sempre que a gente faz o que a gente gosta somente, né? Às vezes tem necessidade ali de ter um resgate para, de fato, ter uma liberdade e, de fato, você começar a sentir felicidade ao se movimentar. Né? Então, entendam primeiro, busquem ajuda de profissionais aí que vão, de fato, ajudar a subir degrauzinho por degrauzinho para chegar no sucesso que ele, na verdade, para mim não tem fim, né? Porque a hora que você pensa que você está chegando, você já quer ir mais longe ainda, e mais longe ainda, e mais longe ainda. Tem novos desafios a vencer. Tem novos desafios. Tá, é verdade. Muitíssimo obrigada. Thaís, obrigado. Obrigada aí por participar da nossa maratona. Obrigado, gente. Obrigado a todos que entraram. Dia 1º, Celina Toledo. 8 de julho, Bernardo Steinberg. 13 de julho, Andresa Fernandes. 22 de julho, Monge Sati Anati. Demais. Se vocês vinham maratonar com a gente, mas façam mobilidade antes, tá? Por favor. A gente tem sorte, né, Rafa? A gente só convida a gente top. Só. Obrigada pelo convite, adorei. Porque nós somos desses. Obrigada, querida. Eu digo para as pessoas que estão aqui, abram as suas cabeças, né, as suas mentes. Isso. Que às vezes uma coisa pode parecer muito estranha, mas dê uma oportunidade que essa abre o coração, é isso aí. Pode transformar a sua vida. É verdade. Exatamente. Pessoal, muito obrigada. Um beijo. Obrigado. Permitir que a gente entre na casa de vocês. Beijo. Muito obrigado. Obrigada. Beijo, boa noite. Obrigado, tchau, gente. Tchau, tchau. Thaís, Rafa, beijo.